Alô, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e esse é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença, fazer o convite para que se inscreva no canal, curta os nossos vídeos e nos siga nas principais redes sociais. O nosso bate-papo de hoje vai ser algo um pouco mais específico, que foge do tradicional. Vou dar algumas dicas em relação ao mercado de trabalho. Então, vamos fazer um monitoramento analítico do mercado de trabalho ligado à atividade de enfermagem. Você recém-graduado em enfermagem, você recém-egresso do curso técnico em enfermagem, você precisa saber como o mercado de trabalho se comporta e se há a possibilidade de você ser absorvido pelo mesmo. Então, nós definimos mercado de trabalho como uma situação, como algo que associa aqueles que oferecem a força de trabalho àqueles que a procuram, num sistema típico de mercado, onde se negocia a fim de determinar os preços e as quantidades a serem transicionadas, fazer a transação, enfim. Então, o mercado de trabalho nada mais é que a relação entre o empregado e o empregador, quem oferece o emprego e quem está buscando o emprego. Lembrando sempre que a lei da oferta e da procura ela vai direcionar, ela vai liderar, ela vai gerenciar essa relação, perfeito? No seu estudo, procura-se perceber e prever os fenômenos de interação entre estes dois grupos, tendo em conta a situação econômica e social do país, região ou cidade. Para quem está vivendo, acompanhando, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, os últimos noticiários, você percebe que a situação sociopolítica e econômica do Estado não é a das melhores. Então, quando você termina um curso de formação e se lança no mercado de trabalho, você tem que ter muita coerência, muita inteligência na hora de você buscar uma especialização, uma capacitação, uma busca por competências adicionais. Então você precisa analisar o mercado de trabalho, até mesmo para você escolher que curso você vai buscar mais à frente. Ou se você vai se enveredar pelo caminho assistencial, pelo caminho didático, pelo caminho mais burocrático. Então, analisar a situação econômica e social da região, do país, do município, do estado que você está buscando emprego é importantíssimo para você saber como se posicionar. Exemplo: com a atual conjuntura sociopolítica e econômica do Rio de Janeiro, não haverá tão brevemente concursos públicos. Então, o que você tem que fazer? Buscar um caminho das iniciativas privadas. Você vai trabalhar ou num hospital privado, ou num escritório, ou numa grande empresa na qual as atividades de enfermagem aconteçam. Então, você sabe que a curto, médio prazo, você não vai ter grandes concursos públicos. Então, os que já estão autorizados, publicados em diário oficial, vão acontecer, mas futuramente não acontecerão mais, em virtude da situação econômica do país e do estado do Rio de Janeiro. Então, você precisa, a partir daí, traçar uma metodologia de busca pelo melhor emprego para você, por a melhor oportunidade. Nesse contexto, pode-se incluir as ofertas de trabalho relacionadas às empresas públicas de economia mista, privadas, pessoas físicas, entre outras, com suas normas para remuneração, benefícios, carreira, condutas e aptidão dos profissionais que desejam ingressar nestas. O que é isso, Marcelo? Quando você vai buscar um emprego, você tem que analisar todas essas situações. Natureza jurídica da instituição é pública, de economia mista, privada? Vamos lá. Então você tem as normas de remuneração. O salário, como é o salário? O salário está dentro do piso, acima do piso ou abaixo do piso. Esse salário, ele traz algum adicional? Ele tem lá auxílio transporte, o auxílio creche, ele tem auxílio alimentação, ele tem algum curso que a empresa pague para você, qual é a jornada de trabalho, característica dinâmica daquele trabalho. Então você tem que analisar todos esses fatores para você executar uma escolha adequada. A grande procura por empregos que ofereçam melhores salários e reconhecimento fazem com que esse mercado se torne altamente competitivo, uma vez que a cada vaga de emprego oferecida
há muitos candidatos que vão buscar, que apresentarão não só os pré-requisitos mínimos exigidos, como também os seus diferenciais para a candidatura da mesma. Conforme eu falei no vídeo anterior, sobre emprego, sobre busca de mercado de trabalho, é importante que você, além do requisito básico, do pré-requisito mínimo, que é a sua formação profissional, você tenha um algo mais, um diferencial, uma especialização, lato sensu, estrito sensu, um curso de capacitação para quem tem nível médio, treinamentos específicos, para que você não chegue na empresa ou na vaga que você está buscando sem nada para oferecer, como mais um, porque essa competição ela está muito acirrada. Então, quanto maior for a sua capacitação, quanto maior for o seu diferencial, mais probabilidade existirá para que você seja o dono daquela vaga. Então, lei da oferta e da procura. Assim como ela rege o mercado de aquisição de bens de consumo ou de serviço, também serve para o mercado de trabalho. Quando você oferece a sua força de trabalho, você está vendendo o quê? Bens de serviço, serviços. Então, a lei da oferta e da procura também gerencia essa relação. A lei da oferta e da procura, a lei da demanda, busca estabilizar a procura e a oferta de um determinado bem ou serviço. Oferta é a quantidade do produto disponível em mercado, enquanto procura é o interesse existente em relação ao mesmo. Uma pesquisa de 2015 da Fundação Oswaldo Cruz, encomendada pelo COFEM, dita o seguinte, que nós temos no Brasil em torno de 1.800.000 profissionais da enfermagem. No Rio de Janeiro, nós temos em torno de 80% de técnicos e 20% de enfermeiros, aproximadamente, de enfermeiros. Então, você entende que dentro de um universo gigantesco de profissionais, onde as ofertas pela vaga de trabalho elas são limitadas, porque todo ano, todo semestre, na verdade, você tem uma leva grande de profissionais enfermeiros sendo lançado no mercado de trabalho porque terminaram a graduação. A cada semestre você tem uma gama infinita de profissionais técnicos em enfermagem lançados no mercado de trabalho. E você entende que o mercado não consegue absorver toda essa população, esses profissionais. Então, o mercado ele regula muito bem isso. Então, quanto maior for a procura por uma vaga e menor for a oferta dessa vaga, você tende a fazer o quê? Uma competição maior, salários mais baixos, porque você tem muita gente buscando aquela vaga. Então, você pode trazer o salário para o piso estabelecido pela legislação local, que nada vai acontecer. Então, você vai ter sempre gente precisando de emprego, perfeito? E na enfermagem nós sabemos muito bem disso, que sempre tem alguém buscando emprego. Então, dentro da lei da oferta e da procura, o diferencial, ser diferente, ter um algo mais, também te dá uma vantagem na procura dessa vaga por trabalho. E a concorrência quantitativa e a concorrência qualitativa. Eu sempre falo isso com os meus amigos, com os meus alunos. Por mais que exista somente uma vaga naquele concurso, que existam muitos candidatos inscritos, que a fila pela vaga de emprego é gigantesca, não interessa. Quantas vagas existem? Uma vaga. Quantas vagas eu preciso? Uma vaga. Então aquela vaga é minha. Primeiro, eu tenho que ter garantido que eu me preparei para aquela situação. 2, eu tenho que ter garantido que eu tenho condições diferenciadas, que eu tenho algo mais para oferecer para o meu empregador. Então, se eu tenho certeza que eu estou bem preparado, que eu tenho algo mais, eu posso ir tranquilamente que aquela vaga é minha. Então, pode ter 1 milhão de candidatos. Eu sei que aquela vaga me pertence. Então, exemplo aqui, eu tirei de um edital de concurso público. Vamos falar de técnicos de enfermagem, ó. São 4.181 inscritos para 67 vagas, totalizando a relação candidato-vaga de 62,4. Não importa, se você está bem preparado, se você tem algo mais, essa vaga é sua. Pensa no seguinte, são 4.181 candidatos inscritos. São 66 vagas, porque a 67 me pertence, essa vaga é minha. Esses outros aqui vão concorrer por 66 vagas, porque esses outros aqui estão perdidos, porque essa vaga pertence a mim. Eu sempre penso dessa forma. Quem me conhece pessoalmente sabe que o meu discurso sempre foi esse.
eu nunca me assustei, eu nunca tive medo de grande quantidade de candidatos. Então você tem que pensar dessa mesma forma, porque o pensamento positivo, aliado a um período de preparação, de dedicação, vai te garantir o sucesso. Então vamos falar agora sobre oportunidades. Então eu vou listar para vocês algumas oportunidades das quais eu tenho experiência, das quais eu oriento os meus alunos, das quais eu falo em cursos preparatórios. Então, a carreira militar, ela se apresenta como o pilar básico, como a primeira opção ao recém-formado. É uma oportunidade muito boa para quem quer o seu primeiro emprego. Jovens, para pessoas que têm a formação, que tenham algo mais a oferecer. Então, a carreira da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e do Exército Brasileiro, dentro da área da saúde, da área da enfermagem, sempre tem boas oportunidades, boas vagas. Então, para quem não sabe, eu fui militar durante muito tempo, eu fui profissional de enfermagem dentro das Forças Armadas, fiz inúmeros cursos, me especializei. Essas imagens aqui são de uma atividade que nós fizemos no norte do país, com tribos indígenas. Então, eu falo para vocês, é uma experiência que vai engrandecer, que vai agregar valor a todos vocês. Aqui está meu Temar, já administrando medicação intramuscular no bebezinho, numa tribo indígena. Muito bom, engrandece, faz você crescer, você conhece muita coisa boa, conhece o país e é singular, é especial, é maravilhoso. Eu recomendo a quem tem condições, quem esteja dentro dos parâmetros da faixa etária, que busque o ingresso na atividade militar, porque é muito bom. E como o enfermeiro, o técnico de enfermagem, vai atuar dentro das Forças Armadas? Então você vai desenvolver basicamente as suas atividades assistenciais dentro de um hospital militar, dentro de um aquartelamento. Você vai participar de treinamentos externos, tais quais eu participei a nível do Brasil todo, com viagens pelo país inteiro. Então você vai ter esse diferencial. Você vai desenvolver suas atividades profissionais em enfermagem dentro de um contexto militar. Seja ele aquartelado numa unidade convencional ou aquartelado dentro de um hospital, ou mesmo em atividades externas, de treinamentos, viagens, entre outros. Então você vai fazer parte de uma tropa, vai ter que seguir a rigidez, a hierarquia, a disciplina. Então é importante que você, profissional, que você, recém-formado ou estudante, você entenda que dentro da instituição hospitalar, ela é diferente do que você vai encontrar dentro de um aquartelamento. Então, as normas, as diretrizes hierárquicas disciplinares são bem importantes para um bom convívio e para a manutenção do seu emprego. Então, você vai desenvolver suas atividades dentro dos hospitais do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil ou da Força Aérea Brasileira. Então, é muito bom. Marcelo, e como eu consigo me inscrever, ingressar, concorrer a essa vaga para essa oportunidade na carreira militar? Sempre concurso público. Então você vai ter que fazer um concurso público para poder ingressar na carreira militar. Então, existem sites do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira, onde você vai encontrar o passo a passo para você se inscrever. Eu peguei aqui o exemplo aqui, o site do Exército Brasileiro. Existem 3 formas básicas de ingresso dentro do Exército Brasileiro. Você tem aqui, ó, aí tem um site que é o www.eb.mil.br/web/ingresso. É o sítio, é o URL para você entrar no site do Exército Brasileiro. Aí você vai ter lá os requisitos globais para você fazer a ingressão para tentar essa vaga na carreira militar no Exército Brasileiro. Então, guia de ingresso no Exército para 2017, no ano que vem. Então aqui, altura mínima para homens 1,60, para mulheres 1,55, para oficiais tem que ser brasileiro, nato, etc, etc. Aí vem dizendo aqui a descrição. Aí do serviço militar obrigatório, que é o item 1, que não cabe pra gente no momento. Aí vem aqui o item 2, escolas militares. Aí isso repercute pra gente. Então lá, ingresso mediante a concurso. Então provas, provinhas, objetivas, discursivas, avaliação física, inspeção de saúde, enfim. Então você tem aqui o método. Para quem quer fazer para a área da saúde, ó, slog de saúde músico. Tem a ESA para combatente e tem aqui para a escola de saúde. Então aqui, ó, infelizmente estão encerrados para esse ano de 2016, visando o preenchimento de vagas de 2017. Então vamos ficar atentos para o ano que vem. Então você tem, é preciso ter concluído o ensino médio e ter o curso de
enfermagem, técnico em enfermagem, perfeito? Então você que é meu aluno do curso preparatório, você que é meu aluno do curso técnico, formação normal, já fique antenado para que você tenha o quê? Ano que vem se inscrever para esse concurso. Aí você tem também aqui os temporários, que é o limite de permanência de 8 anos. Então é importantíssimo, você que é formado, então você precisa fazer o seguinte, ó, você tem para várias áreas, para sargento, para técnico e técnico em enfermagem, para enfermeiro, nível superior, para médico, farmacêutico, dentista, veterinário, enfim, é só ficar atento. E as regiões que tem aqui, ó, primeira região militar, Rio de Janeiro, sempre há vagas. Então acesse um site e busque as informações lá, faça um download do edital. E quais são as características que o militar precisa ter? Então, todo edital ele vem descrevendo aqui quais são as características do cargo que deverá ser preenchida. Então, quais são as características que você precisa apresentar, comportamentais, profissionais, etc. Eu peguei um extrato aqui da parte comportamental. Então, você tem que ter a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias, a disciplina e o respeito à hierarquia. Os princípios de hierarquia e disciplina são bem atuantes, são bem visíveis. O rigor e cumprimento das obrigações e das ordens, a obrigação de tratar o subordinado com dignidade e urbanidade. Se você tem problemas de relação interpessoal e grupal, a carreira militar não é lugar para você. Então, se você não consegue obedecer uma ordem oriunda de um profissional de um nível hierárquico maior que o seu, se você debate o tempo todo com o profissional, com o professor, com o colega de trabalho, a carreira militar não serve para você. Então, você tem que entender o seguinte, quando você se dispõe a exercer uma atividade, você precisa seguir à risca as diretrizes comportamentais apresentadas pela mesma. E qual é o método de estudo, Marcelo? Eu tenho que estudar o quê? Minha orientação. Ah, Marcelo, eu não tenho condições de pagar um preparatório, eu não tenho material. Tudo bem. Hoje em dia, com o advento da internet, você consegue ter acesso a material diverso, de qualquer fonte. Então, na condição de professor de preparatório, o que eu faço para preparar meu material? Eu pego um recorte temporal de 5 anos, eu pego editais dos últimos 5 anos, todas as provas dos últimos 5 anos, e a partir das provas eu separo por temas, por conteúdo de temas, por questões. Pego questões de emergência, questões de clínica médica, cirúrgica, dos últimos 5 anos daquele edital, daquela banca. E a partir daí eu começo a analisar as características da banca em cobrar questões específicas de conhecimentos específicos. E em cima dela eu monto o meu conteúdo. É assim que eu monto as minhas videoaulas do meu canal. É assim que eu monto as minhas apostilas do meu curso. Então é assim que eu faço com vocês. Então você precisa saber o seguinte, eu preciso ter acesso ao edital dos últimos 5 anos da Marinha, do Exército, da Força Aérea. E a partir daí, eu vou fazer o seguinte, vou baixar provas e gabaritos dos últimos 5 anos, para a partir daí eu ter noção do que a banca cobra e qual é a característica dessa cobrança, perfeito? Esse é o bizu, essa é a minha dica para vocês. Aí você vai aqui no site, ó, https://www.ensino.mar.mil.br/site novo /download.html. Esse é a URL, esse é o canal, esse é o local onde você vai fazer a digitação do site da Marinha. Você vai aqui em Corpo de Saúde, vai clicar em cima de Corpo de Saúde e você vai vir aqui, ó, em Técnico em Enfermagem, último concurso, concursos anteriores, e vai fazer o download das provas e dos gabaritos. Para a partir daí você vai estudar em cima disso, perfeito? Então, a maioria dos conteúdos que estão constando nesse edital, nesse conteúdo programático, nós temos aqui aulas no canal. Então vocês podem fazer o download desse material e assistir às aulas aqui do canal. E qual é o processo de avaliação, Marcelo? Como eu vou ser avaliado a partir da minha inscrição, da convocação para a prova, etc. Primeiro vai ter uma prova objetiva, na qual você vai ter que fazer questão de múltipla escolha e uma redação. Então é preciso que você conheça as técnicas de redação, que vocês conheçam o conteúdo de português, o conteúdo de raciocínio lógico, algumas provas cobram isso, português, matemática e a área específica, que são muitas questões de específica. Você tem também a inspeção de saúde para os aprovados na primeira parte, que é na prova objetiva e discursiva.
vai ter avaliação da sua saúde. Quem apresentar algum tipo de transtorno de saúde será eliminado. Existe também um teste de aptidão física, onde consta de corrida, flexão de braço, abdominal. Na Marinha tem a natação. Verificação de dados biográficos, ou seja, vai fazer uma investigação profunda na sua vida pregressa para saber se tem algum envolvimento com ilícito, se tem algum antecedente criminal, e isso é também desclassificatório. E após a aprovação, Marcelo, passei em todas essas fases, fui aprovado, o que vai acontecer? Você vai ser exposto, vai receber treinamento militar. Então, você vai ser treinado em relação a tiro, em relação às questões de disciplina e hierarquia dentro da força específica, a história das Forças Armadas, você vai aprender tudo isso. Você vai ser treinado a parte de treinamento físico-militar, condicionamento físico. Você vai aprender a ordem unida, vai aprender a marchar, a parte da hierarquia e disciplina, prestar continência, entender a hierarquia e disciplina, quem é quem dentro dessa cadeia hierárquica. Vai aprender também a relação ao uniforme, ao comportamento, o que pode e o que não pode. E por final você vai estar formado, enchendo esse professor aqui de orgulho, me convidando para a sua formatura e muito feliz, deixando sua família muito feliz, honrada por tê-lo, porque é muito legal você ver o seu pai e sua mãe feliz, com lágrimas nos olhos após um filho ter ingressado nas Forças Armadas. Perfeito? Então, espero que tenha ajudado a vocês um pouquinho em relação à carreira militar. Qualquer dúvida que vocês possuam, deixem aqui na descrição do vídeo, coloque lá nos comentários quais são suas dúvidas, suas perguntas, sugestões de criação de novos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar nossos vídeos e nos seguir nas principais redes sociais. Um forte abraço, muita sorte, sucesso e paz a todos vocês. Tchau!